Fala, galerinha, tranquilidade? Vamos dar prosseguimento ao nosso curso aí de trigonometria, nosso conteúdo, nossa aula 2. Vamos entender um pouco mais o que é o seno de um ângulo. Tranquilidade? Vamos lá? Beleza, galera. Então, nós vamos agora mencionar um pouco mais, falar um pouco mais de detalhes sobre o seno, tá? Lá da geometria plana, quando você começou a estudar as razões trigonométricas de um triângulo retângulo, você começou a entender que seno era o quê? O seno de um ângulo, na verdade, era uma divisão de dois caras, certo? Era a divisão de o que a gente chama de cateto oposto por uma hipotenusa. Isso foi o que você estudou lá na geometria plana. Então, Felipe, baseado nisso, como é que a gente consegue colocar isso agora dentro de uma circunferência, né? Na verdade, eu não tenho nenhum triângulo ali para eu chamar de meu e conseguir calcular cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa, né? E tudo mais. Concordo com você, cara. Realmente não tem ainda nenhum triângulo nessa figura. Mas, se não tem, por que você não constrói, né? Então, a gente vai construir esse cara, beleza? Então, olha só. Eu posso puxar aqui, por exemplo, desse ponto A, eu posso puxar aqui para baixo, né? Colocar aqui um ponto B, essa região aqui, esse segmento aqui, beleza? Esse segmento, que eu estou chamando aqui de AB, ele é uma projeção do ponto A sobre o nosso eixo X, perfeito? Então, esse cara aqui, ele é um ângulo de 90 graus. Bom, beleza, galera. Então, repara que agora eu tenho um triângulo, né? Eu tenho um triângulo ABO, certo? Esse triângulo ABO, qual é a principal característica dele? A principal característica dele é ser um triângulo retângulo. Se ele é um triângulo retângulo, ele tem catetos e tem hipotenusa. Opa, olha a nossa relação de seno já começando a ser ajudada, beleza? Então, vamos tentar estudar uma relação desse cara, tá? Bem, eu ainda não sei quem é esse cara aqui, então estou tratando ele como seno de um ângulo θ qualquer, beleza? Então, se eu for estudar esse seno aqui, como um seno de θ, a gente vai ter a seguinte relação. O seno de θ, como ele é calculado? Lá na geometria plana, a gente sabe que o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto oposto ao meu ângulo θ aqui, nesse caso? Oposto, né, é o que está na outra direção. No caso, é o AB, certo? Então, é o segmento AB dividido pela hipotenusa. Quem é a minha hipotenusa no caso? Hipotenusa sempre oposta a 90. Então, está aqui. Ó. Minha hipotenusa é o OA, certo? Então, o seno desse ângulo é calculado pelo segmento AB dividido pelo segmento OA. Show de bola. Só que, na nossa primeira aula, a gente viu que o raio do ciclo trigonométrico vale 1. E, por grande coincidência, quando você fechou esse triângulo, na verdade, o OA, que é a hipotenusa, também é o raio da circunferência. Olha só, então aqui, esse carinha vale 1, porque ele é raio, ele vai do centro até a borda. Então, esse carinha você já sabe, ele vale 1. Então, isso vai nos ajudar. Por quê? Porque quando eu transfiro isso para cá, né, eu simplifico aqui, o meu OA eu substituo por 1, na verdade, a gente tem o quê? Que o seno do nosso ângulo θ, na verdade, ele é a divisão de AB por 1. Só que a gente sabe, né, na nossa matemática primitiva, primordial, que qualquer número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Então, quando eu divido o seno do meu ângulo θ pelo AB, dividido por 1, na verdade, o valor do meu seno é apenas o AB. Ou seja, o que a gente acabou de identificar aqui, nesse caso? Significa que o que eu chamo de seno de um ângulo, o que eu chamo de seno desse ângulo θ, na verdade, nada mais é do que o tamanho desse segmento aqui. Ó. É o tamanho do cateto oposto a ele, é o tamanho desse AB. Quando eu desenho um ângulo qualquer ali, seja de 30, de 45, de 60, quando eu falo o seno desse ângulo, na verdade, eu estou falando o tamanho desse AB. É só isso que é o seno de um ângulo, beleza? Então, baseado nisso, né, como eu tenho ali esse seno de θ sendo o tamanho desse segmento,
AB, você repara que esse tamanho ele pode ser diferenciado. Ele pode aumentar, ele pode diminuir, né? De acordo com o ângulo que eu fizer. Por exemplo, se eu fizer um ângulo mais aberto, né? Aqui, ó. Fiz aqui um ângulo agora mais para cima. Aqui, um OB agora. Agora o meu ângulo é esse daqui, ó. É esse aqui azul, né? Antes era o vermelho, agora esse aqui é azul. Quando eu traço o meu segmento, né, AB, que agora não vai ser mais AB, né? Porque o meu ponto... Vou até mudar esse nome aqui, né? Não vou botar mais B, vou botar C, para não repetir letra. Agora, esse meu segmento de cateto oposto vai ser esse cara aqui, ó. Aqui, ó. Perpendicular, 90 graus. O meu segmento verde, ó, agora está aqui. Vou fazer aqui com o ponto D. Na verdade, agora, o meu cateto oposto é esse CD. Olha o tamanho de CD, como é bem maior que o anterior. Por quê? Porque eu alterei o ângulo, né? Eu fiz um ângulo maior, com isso a minha abertura ficou maior, e com isso, esse meu novo segmento, que eu chamei de CD, ficou bem maior que o AB anterior, né? Então, na verdade, agora, se eu quisesse chamar esse cara aqui de CD, CD é o meu novo AB, né? Então, qual é o seno desse meu ângulo azul aqui agora que eu fiz, né? Sei lá, ângulo alfa. Eu vou chamar de alfa, né? Está um pouco embolado aqui. Esse ângulo alfa. Esse ângulo alfa, o seno dele, na verdade, é o quê? É o tamanho de CD. Pronto. E aí você repara que isso vai acontecer para qualquer ângulo, ok? Primeiramente, a gente está vendo esses ângulos sendo colocados num primeiro quadrante, né? Ou seja, relações ali que vão a partir do zero até um pouco antes do 90. Tá? Depois a gente vai entrar nessa particularidade do zero, do 90 e dos outros quadrantes. Tá, ok? Uma coisa de cada vez. Vamos lá. Beleza, então eu vou despoluir esse meu desenho aqui, né? Porque ficou com muitas cores ali. Então eu vou retornar para a cor original. Beleza? Vou tirando esse azul aqui. Vou manter o original. Pronto. Então, aqui a gente viu que o seno desse nosso ângulo θ, esse nosso ângulo vermelhinho aí, é o tamanho do segmento AB. Show de bola, Felipe. Bem, agora, e se eu quisesse fazer referência ao meu eixo cartesiano? Vamos lá. Vou pegar esse carinha aqui e vou traçar uma paralela. Vou pegar aqui esse segmento laranja e vou traçar aqui, ó, uma paralela. Vou até fazer ele meio pontilhado. Pronto. Aqui agora eu estou fazendo o meu ponto C, por exemplo. Beleza? Tracei esse pontilhado. Por quê? Porque da aula de quadrilátero você lembra que o que você acabou de formar aqui é um retângulo, né? Retângulo OBAC. OBAC. Eu tenho um retângulo nessa figura, certo? E a propriedade do retângulo diz que os lados opostos são congruentes. Então, quem é oposto a quem aqui? Bem, o AB é oposto ao OC, né? Então, na verdade, esse carinha aqui, ó, esse OC aqui, ele tem o mesmo tamanho do AB. Então, na verdade, quando você diz que o seno de um ângulo é o tamanho de AB, você também está dizendo que o seno de um ângulo é o tamanho de OC, porque OC é do mesmo tamanho de AB. Consegue compreender isso? Que OC e AB têm o mesmo tamanho? Então, se eles têm o mesmo tamanho, no lugar de AB, eu posso escrever OC. Então, o seno de um ângulo é o tamanho de OC. Consegue perceber isso, galera? Então, se o seno do meu ângulo é o tamanho do OC, concorda comigo que esse OC... Agora, vamos esquecer um pouco de tamanho. Vamos lembrar aquela relação agora que eu iniciei lá na primeira aula, que eu falei sobre positivo e negativo. Tá? O tamanho dele, em módulo, sempre vai ser positivo, né? Agora, concorda que se eu fizer esse OC, em vez de fazer aqui em cima, se eu fizer aqui embaixo, concorda que ele vai representar para a gente valores negativos? Né? Por quê, Felipe? Porque o eixo, esse eixo aqui, que é o eixo Y, ele tá aqui na metade dele, né, que é o zero. Para cima são os valores positivos. Para baixo são os valores negativos, certo? Então, tudo que eu faço abaixo do centro, abaixo do O, são valores negativos. Tudo que eu faço acima do meu zero, do meu O ali, são valores positivos. Então, por enquanto, nessa região aqui,
você está encontrando um valor positivo, né? O tamanho de OC, ele é o valor do seno do ângulo, e como nós estamos numa região do eixo Y que é positiva, esses valores são positivos. Agora, se eu fizer um desenho que esse OC, que está aqui no eixo Y para cima, na verdade ele apareça para baixo, aqui assim, se eu fizesse um novo OC, né, vou botar aqui um OC', repara que agora ele está na zona negativa. Então, ou seja, esse valor do OC, ele vai ser um valor que vai nos representar o valor do seno do ângulo, só que dessa vez o valor negativo. Mas, Felipe, quando que esse OC vai estar para baixo? Simples. Repara que aqui a gente fez a relação de um raio OA no primeiro quadrante. Se eu tivesse feito no segundo quadrante, né, se eu, por exemplo, continuasse prolongando esse camarada aqui até encostar do outro lado. Aqui, ó. Agora eu tenho um OD. Beleza? Repara que esse ângulo aqui também seria o mesmo, também seria um ângulo θ. E a gente vai ver isso um pouco melhor quando a gente falar sobre a redução ao primeiro quadrante, tá ok? Então, esse camarada aqui, ó, repara que ele forma o mesmo desenho aqui, ó. Aqui, ó, para baixo, que também é 90 graus. Repara que você forma um segmento verde aqui, vou fazer aqui OE, por exemplo. Repara que esse cara tem o mesmo tamanho desse cara e tem o mesmo tamanho desse cara. Todos eles têm o mesmo segmento, ou seja, o seno desse ângulo aqui, tanto do primeiro quadrante quanto do segundo quadrante, é o mesmo valor, que é o quê? É o tamanho de OC, porque é o mesmo tamanho de AB, é o mesmo tamanho de DE, tá ok? Então, quando eu faço um ângulo no primeiro quadrante, o meu seno vai ser o tamanho de OC. Quando eu faço um no segundo quadrante, repara que eu estou na parte de cima ainda. Então, vai continuar sendo OC. Agora, se eu faço na parte de baixo, né, digamos que eu tenha que representar esse camarada aqui, vou prolongar agora esse OA para o lado de cá. Então, está aqui. Aqui vai ser o meu ponto F, né? Já tenho vários pontos. Beleza, aqui vai ser o meu ponto F. Então, aqui está o meu ângulo θ. Tá? Quando eu fizer um ângulo aqui no meu terceiro quadrante, né? Repara que eu parei aqui no ponto F, o tamanho do meu ângulo vai ser isso aqui tudo. Daqui até aqui, né? Vai ser toda essa zona pintada aqui de vermelho. Beleza? Agora, esse cara vai me gerar um segmento ao eixo Y, que é o que a gente está medindo, né, no início, né? Eu estou vendo situações no eixo Y. Repara que esse meu AB, OC e DE foram feitos na parte de cima. Mas se eu fizer agora ele na parte com relação ao ponto F, repara que ele vai ficar aqui, ó. Aqui, o meu novo OC. Na verdade, ele está aqui embaixo agora, né? Vou dizer que é o meu ponto C', né? Para eu não perceber. Aqui é o C, aqui é o C'. Se eu estiver falando do mesmo ângulo ali, aquela mesma representação ali, ângulos opostos pelo vértice e tudo mais, o tamanho de OC é o mesmo tamanho de OC'. Esse camarada aqui, o tamanho desse cara é o mesmo tamanho desse. Tá? Só que, e agora eu não estou falando mais de tamanho, eu estou vendo agora a zona. Ele está em qual área do eixo Y? Ele está na parte positiva ou ele está na parte negativa? Ele está na parte negativa. Então, nós vamos dizer que o seno desse ângulo vai ser negativo. Por quê? Porque esse OC' cresceu para a parte de baixo, ele veio para a parte negativa do meu eixo Y. O que a gente consegue perceber nisso? Se eu fizer um no quarto quadrante, puxar um para cá, vai funcionar da mesma forma, né? Aqui, sei lá, G. Esse cara continua aqui, ó. Então, no quarto quadrante, ele também forma aqui embaixo. Ou seja, baseado nisso tudo, o que a gente tem agora? A gente tem a seguinte situação. Se eu for fazer um resumo disso, a gente tem aqui o nosso eixo trigonométrico, beleza? Aqui a divisão dos quadrantes. E repara, com relação ao seno, tudo o que eu faço no primeiro e no segundo quadrante me dão valores positivos. Por quê? Porque nessa zona aqui, o eixo Y é positivo.
Então, o primeiro e segundo quadrante vai me gerar valores positivos. Então, aqui vai ficar valores positivos. Só que no terceiro e no quarto quadrante, tudo que eu faço aqui para baixo me geram valores negativos. Então, ou seja, quando eu jogo ângulos que param no terceiro e no quarto quadrante, me geram valores negativos. Beleza? Então, esse aqui é um quadro resumo do que acontece quando a gente trabalha o seno de um ângulo. Se o seno de um ângulo parar no primeiro e no segundo quadrante, significa que ele vai ser valor positivo. Por quê? Porque a gente consegue percebê-lo através do tamanho de OC. E o OC, que está no eixo Y, nessa região é uma região positiva. Então, o seno do primeiro e do segundo quadrante, como está numa região positiva, me gera valores positivos. Quando eu faço o seno de um ângulo parando no terceiro e no quarto quadrante, significa que o meu OC se transforma nesse OC' aqui. Ou seja, são valores do mesmo tamanho dos de cima, só que numa região negativa do meu eixo Y. Lembrando que o meu eixo Y é negativo para baixo, beleza? Então, se ele me gera, terceiro e quarto quadrante me geram um tamanho de OC' que está na zona negativa do gráfico, significa que esse cara aqui me gera senos de ângulos negativos, beleza? Então, resumo, seno em ângulos do primeiro e do segundo quadrante são senos com valores positivos. Se tratando de ângulos do terceiro e do quarto quadrante, me geram senos de ângulos cujos valores, os senos, são negativos. Beleza? Então, repara, isso aqui é com relação ao seno. Nós também vamos fazer o mesmo estudo também com relação ao cosseno. E vocês vão ver que vai ter uma leve diferença com relação a esses valores positivos e negativos. Beleza? Então, não sai daí. Te espero na próxima aula sobre cosseno. Um abraço.